Alguns mistérios atravessam os séculos, assim como atravessam poderosas montanhas, habitando dezenas de túneis, muito antes que estes fossem construídos por centenas de escravos. Meu nome é Fred Morse, terráqueo, brasileiro e mochileiro ufológico. Eu e minha equipe vamos em busca de diferentes fenômenos extraterrestres. Existe um lugar na região serrana do Rio de Janeiro que esconde segredos dentre suas montanhas, desde a chegada dos índios araris, do ciclo do café e o refúgio de escravos nos quilombos da região. Histórias descobertas por um único homem, um pesquisador que deu um jeito de colocar a Serra da Beleza no mapa da ufologia mundial. Eu estou chegando em Conservatória, distrito de Valença, município do Rio de Janeiro. Eu vou encontrar com um dos principais pesquisadores da região, ufólogo e meu amigo também, Arthur Sérgio Neto. A partir de 1982, iniciaram as pesquisas ufológicas na Serra da Beleza. Com o ufólogo Marco Antônio Petit. Ele veio para cá através de informações que ele recebeu tanto de civis como de militares. E na primeira vigília que ele fez aqui, no primeiro acampamento, eles tiveram um avistamento. Foi a confirmação de que realmente o local era um local de altíssima incidência e que valia a pena dar continuidade para a pesquisa. Relatos de aparições através dos séculos, índios, escravos e barões do café. Qual seria o verdadeiro interesse dessas luzes que adentram as montanhas da Serra da Beleza? Bases alienígenas? Garimpos extraterrestres? Em 1980, no meu grupo na cidade do Rio de Janeiro, eu comecei a receber uma quantidade expressiva de depoimentos de pessoas que tinham parentes aqui na região de Conservatória, distrito do município de Valença, e passavam com frequência, por exemplo, pela chamada Serra da Beleza. Esses depoimentos faziam menção a aparições que, às vezes, em determinadas semanas, seriam diárias, simplesmente. Até que no ano de 1981, eu fazendo uma conferência num clube militar na cidade do Rio de Janeiro, uma pessoa, um militar da própria Marinha Brasileira, ou seja, da Marinha de Guerra Brasileira, pediu a palavra e relatou algo que ele tinha visto aqui. Ele contou que chegando aqui à cidade conservatória, ele foi recebido por um casal de amigos e esse casal de amigos perguntou se ele queria ver discos voadores naquela noite. E pegando o carro, um jipe, eles foram no final da tarde até o alto da serra. E conforme os minutos foram se passando, com o cair da noite, ele viu um objeto claramente de forma discoidal, com movimentos pendulares, como se estivesse preso a um fio imaginário no céu, se movimentando lentamente da Serra da Mantiqueira, por exemplo, em direção à cidade de Volta Redonda. Esse relato, na verdade, foi muito importante porque ele veio a confirmar tudo aquilo que eu tinha recebido a nível de informações de outras pessoas e nos abriu a oportunidade de iniciar a própria investigação. Bom, aqui tem 400 casos documentados, né? Inclusive, na atualidade, nós temos 3 casos, basicamente, que nós estamos investigando. É o caso do túnel do Capoeirão, que é o caso do seu Manel Belisário, que ele mora próximo ao Capoeirão e já por uma ou mais ocasiões ele foi acompanhado por essas luzes.
túnel do Capoeirão. É um túnel muito antigo, feito pelos escravos na antiguidade, né? Esse é um caso que a gente investiga já há algum tempo. O fato desses túneis concentrarem um tipo de energia circular durante séculos, que nunca parece sair de dentro deles, pode corroborar a teoria que esses lugares atraem ou foram feitos por alienígenas. O senhor estava vindo de cavalo, né, pra cá, né? Da venda. Aí chegou aqui na boca aqui, ela passou por cima da minha cabeça aqui, ó. Ela passou, aí vim na minha, aí abaixou na grota. Aí vim na minha direção. Aí é baixinho, sabe que é baixinho. Mas que altura tava a luz, assim? Não, do cavalo. Na altura do cavalo? Na direção do cavalo, mesma direção do cavalo. Não na altura, na direção da água, tá no arreio. Aí chegou aqui, na boca, ele entrou pra cima da minha cabeça. Fiz assim, aí, chegou ali, ela fez isso, pra dentro do túnel. A noite virou dia. A noite virou dia? Virou dia. Mas ficou claro de chegar tudo no chão. E o senhor entrou no túnel a cavalo ou não? Não. Aí eu parei aqui, na boca do túnel, e fiquei parado. Falei, não sei que eu entro, que eu volto, eu posso... E se tem novidade nisso. E o senhor não ficou com medo? Não, não fiquei com medo, não. Eu só não entrei porque é segredo, né? E o senhor acredita que é um extraterrestre? Deve ser, né? O senhor acha que veio do céu? Veio do céu. De outro planeta? É. Seriam estes túneis construídos por escravos na época do ciclo do café, utilizados hoje como passagens para outras dimensões, pelos seres e pelas bolas de fogo, as chamadas Mãe do Ouro? Nós temos um caso bastante interessante, que ele já tem mais de 20 anos, mas que vem acontecendo regularmente, que é o caso da Pedra da Mãe do Ouro, lá no Quilombo. Existe aqui em Conservatória uma história sobre a Mãe do Ouro. Objetos esféricos de cor alaranjada ou vermelha, geralmente, e que muitas dessas pessoas, desses moradores, vinham sair, aparentemente, das montanhas e, às vezes, retornar posteriormente para essas montanhas e entrarem dentro das mesmas. Só que não existe nessas posições nenhum tipo de caverna, de uma gruta ou de uma entrada física, né? Mas eu tenho aquela convicção, né, que aquilo que os moradores da região chamam de Mãe de Ouro é o que nós definimos dentro da ufologia como as chamadas sondas ufológicas, né? Quilombo São José é um quilombo que existe desde 1830 aqui na região. E os moradores reportam que tem uma luz que eles chamam de Mãe do Ouro, que sai da rocha, trafega na região e retorna para a rocha. Eu estou chegando aqui no Quilombo São José para conversar com o seu Manuel, que é o patrono dessa comunidade, sobre uma história muito misteriosa sobre a Mãe do Ouro. Seu Manuel é o morador mais antigo do Quilombo. Com seus 98 anos, acompanha desde a infância as bolas luminosas surgirem nos céus da região. Diversas vezes a gente via a saída da pedra, daquela pedreira, de lá vinha a sirene. Aquela pedra lá, e cruzava. Ela saía de uma e entrava em outra. Chegava lá, ela desaparecia. Aquela luz era mesmo um farol de carro, né? Sim. Aí nós ficava parados, 10, 15 homens ali. Mas não era uma vez só não, sempre a gente via, né? Nos primeiros vezes a gente ficou com medo. Achou que até o mundo que ia acabar. Sim. Tinha vez que a gente já deitado na cama e toda coisa, aí o terceiro criava tudo. E com que frequência o senhor via essa Mãe do Ouro?
Era sempre à noite, era de dia? Não, de dia não via, não. Era só à noite. Só à noite. Só à noite. O senhor via essa mãe de ouro desde pequenininho? Desde pequeno. Desde pequeno a gente ficava com medo, o papai ainda falava, isso aí é a mãe de ouro. Ah, o seu pai já falava da mãe de ouro. Falei, vocês não precisam ficar com medo não, que isso é natureza. Quilombo hoje é um ponto novo de vigília para nós. Nosso trabalho hoje é acampar ao lado da Pedra da Mãe do Ouro, da famosa Pedra da Mãe do Ouro. Quando eu já residi aqui na região, alguns moradores vieram me perguntar, questionar se eu não achava possível que a presença e interesse desses seres, dessas naves ou sondas aqui na região, tivesse alguma ligação com a presença da chamada areia monazítica. Dos 3 casos atualmente investigados, 2 deles se conectam pelo mesmo fenômeno, a Mãe do Ouro. E o terceiro pode explicar a origem de tudo isso. O garimpo pela areia monazítica, a partir de uma base intraterrena na Serra da Beleza. A intensidade do fenômeno UFO ainda hoje na região não só seria por conta de um interesse na emanação radioativa da própria monazítica, mas estaria relacionado, na realidade, desses seres terem, através de uma alta tecnologia, de repente, a oportunidade de criar instalações subterrâneas em qualquer ponto do planeta, se assim desejarem. E isso parece que aconteceu aqui. Esses seres estão sempre ligados aos minerais. Isso é uma das coisas que tem chamado a atenção nas viagens que eu tenho feito à procura do fenômeno. Esse caso é bastante interessante, foi o Marcelo, que é nosso amigo aqui, ele mora aqui na região e ele teve um avistamento, ele teve a oportunidade de bater uma foto às 11 horas da manhã, de dia, uma foto diurna, que é uma coisa rara. Ela tinha o formato de uma cúpula de igreja, assim. O Marcelo, que é um morador aqui da cidade de Conservatória, fez uma foto muito interessante, que é um objeto pousado em cima do topo de uma montanha aqui na Serra da Beleza. Foi no dia de fevereiro de 2008. E nesse dia, estava lá um pontinho branco em cima do morro, justamente aqui em frente. Bem nessa posição. Como eu vim aqui há muitos anos, eu sei que ali não tem pontinho branco. Aí dei a aproximação máxima nessa beleza aqui que eu vou te mostrar. Sim, foi essa câmerazinha. Era o que tinha na época, né? E fiquei naquela esperança de ir no computador ver o que era aquele pontinho branco. Eu tomei a liberdade de trazer uma cópia da foto que tu fizeste. Sim, olha ela aí. E a gente tá no exato lugar, Exatamente, né, daquele dia que tu fizeste essa foto. Isso. E 1 minuto depois, eu bati a mesma foto e eles já não estavam mais lá. Juntando as referências locais, outras pessoas também já tinham visto no meio do dia o que eles chamaram de asa delta posado no alto da montanha. Ela tinha o formato de uma cúpula de igreja, assim. Talvez com uma cabine aqui de comando, não sei, mas tem uma coisinha em cima e a cúpula de igreja, assim. E embaixo, você dando zoom bem grande no computador, você vê também uma espécie de um elevador. Talvez ali para embarque, eu não sei. Aí já estou, né, viajando. Bom, a foto existe, foi feita 11 horas da manhã. É uma foto de um objeto muito claro, triangular, branco intenso, posado no topo de uma montanha que não tem estrada para lá, não tem caminho nem de boi para lá. Eu acho que devia ser uma altura de uns 2 ônibus, assim. Sim. Em pé. Bom, o Marcos Petit fala que existe uma base aqui e uma no hiperespaço, né?
O que acontece na Serra da Beleza é uma coisa muito mais profunda do que a gente poderia imaginar como uma área simplesmente que tem um interesse maior por parte de uma dessas civilizações. Parece que eles desenvolveram realmente algum tipo de plano de atuação que envolvia um nível de pesquisa que era focado certamente em cima de algum desses moradores. Foi nesse ponto da Serra da Beleza em que o Júlio, parceiro do Arthur, observou na estrada, próximo ao mirante, a presença de uma luz intensa e misteriosa que durou vários minutos. Em 2013, eu e Júlio tivemos uma experiência aqui durante as nossas vigílias, onde nós vimos um objeto muito grande. Eu acredito que tenha sido do tamanho de um veículo também. E onde é que vocês estavam? Nós estávamos dentro da Fazenda da Beleza da Serra, num local chamado Platô, que é um local de preferência para fazer as vigílias. Pô, foi no dia 3 de agosto de 2013. Nós chegamos aqui por volta de 5 horas, 5h30. Poucos minutos depois, por incrível que pareça, o fenômeno apareceu. Eu observei uns 2 clarões saindo aqui por trás dessa montanha. Dessa aqui. Nós vimos uns clarões no céu, contamos 5 clarões. Era uma noite estrelada, o céu limpo, não tinha como ser relâmpago. No total foram 5 clarões. E aí, cara, teve um momento que por volta de 9h30 eu vi uma luz lá no mirante. Lá no mirante, onde passa a estrada. Ali na montanha onde passa a estrada. Ela estava mais ou menos a uns 10 ou 15 metros da estrada, num morro que tem em cima da estrada. Veio passando um carro, subindo a serra, e aí o carro se posicionou debaixo dessa luz. Então essa luz se ampliou. Essa pessoa que estava dirigindo esse carro foi protagonista de um fato cinematográfico, né? E aí iluminou toda aquela montanha, o carro diminuiu e foi devagarzinho passando por debaixo daquela luz. E nesse momento que eu tive a referência do carro para ter a noção do tamanho da luz. Exato, eu ia te perguntar isso. Qual era o tamanho em relação ao carro? A emanação de luz, calculo mais ou menos uns 50 metros de diâmetro, ela tomava toda a montanha, a estrada e ainda um pouco abaixo da estrada. Me parecia assim ter umas 2 vezes o tamanho de um carro, 2 vezes mais um carro. Certo. E aí, o fato já estava demorando algum tempo, eu falei assim, não, vou fotografar. Quando ele pegou a câmera para fotografar, a luz apagou. A luz, no mesmo momento, ela retraiu. E aí eu bati na mão dele e falei, guarda. Ele bateu no meu braço e falou, guarda essa câmera. Aí eu peguei, joguei a câmera dentro do bolso do casaco ligada. Quando ele guardou, a luz retornou. Mas voltou com uma intensidade muito grande e direcionada para a gente. Então, quer dizer, estava havendo algum tipo de interação, porque como é que eles sabiam o que a gente estava falando? Então tem muita coisa a nível dessa interação, dessas inteligências por trás dos fenômenos ufológicos na região, com alguns moradores aqui. Agora, saber por quê, aí já é difícil. Inclusive, a gente ouve muito nessas regiões do Brasil as pessoas falarem que a noite virou o dia, né? É verdade. Uma expressão... Essa é uma expressão muito comum aqui na região, que quando esses objetos trafegam, a noite vira dia. É isso mesmo, parece que a noite virou dia. Nós fomos afetados pela a luz, a intensidade de luz daquele objeto. Eu tive uma conjuntivite branda, ele teve um problema na máquina na filmadora, perdeu a filmadora, né? No dia seguinte, quando eu fui ligar a minha máquina, ela já não estava ligando mais. A única coisa que o técnico disse é que ela provavelmente foi exposta a um nível de radiação muito intenso. Tenho a câmera até hoje, ela está com o petit. Mas o mais surpreendente é que essa câmera estava totalmente danificada, aparentemente da parte interna para fora. E ele está chegando aí, ele vai trazer a câmera para vocês pesquisarem. Como é que você fez tanta mancha na toalha de mesa? Tá difícil aí, coleguinha? Usa o novo Vanish Gold. Sua nova fórmula com Oxy Action tira as manchas, sem sofrência. Novo Vanish Gold tira mais de 100 manchas. Em
Em qualquer indústria, ter um design inovador é estar um passo à frente. Essa é a minha inspiração desde jovem. Eu tenho a necessidade de criar algo que eu possa controlar. Fique ligado no futuro. Prepare-se para conhecer os carros esportivos mais velozes do mundo. Supercarros têm que ser leves, uma combinação de peso e desempenho. E acelere com as motocicletas mais potentes. Boys Toys, segunda, no History. Oferecimento Samsung QLED TV, See Nothing Else. Domingo. Ferreiros, artistas marciais Vamos nessa! e especialistas em armas, numa maratona de tirar o fôlego. Se preparem porque o couro vai comer. Carnificina total! Quem consegue causar mais dano em menos tempo? Mas cuidado, não tente fazer isso em casa. Maratona Desafio Sob Fogo, Vida ou Corte. Domingo, a partir das 7h50 da noite, no History. Fevereiro vai passar voando. Por isso, trazemos para você desafios de agilidade e precisão na forja. Decisões que precisam ser tomadas em segundos. Celebridades pisando fundo. E seres que viajam na velocidade da luz. Em fevereiro, aproveite bem o seu tempo no History. Para mim foi o meu primeiro avistamento e eu confesso a você que eu fiquei com um pouco de medo. E a gente teria condições de ver de perto essa câmera que foi afetada por essa luz? Sim, eu tenho a câmera até hoje, ela está com o Petit. Até hoje não tem uma explicação de como eles conseguiram danificar, né? Tornar essa câmera totalmente fora de operação, agindo da parte interna dela para fora. E ele está chegando aí, ele vai trazer a câmera para vocês pesquisarem. Júlio, vamos fazer uma vigília hoje à noite com a chegada do Petit, exatamente no lugar onde vocês tiveram um avistamento, tu e o Arthur? Estou aqui no topo da Serra da Beleza, no platô. O Júlio estava aqui comigo agora há pouco, só foi buscar um binóculo, porque a gente está esperando o Arthur Sérgio Neto e o Marco Antônio Petit. Na noite privilegiada do platô, principal base de vigílias do trio de amigos ufólogos, tratei de posicionar o telescópio em busca de um único objeto que fosse desconhecido dentre os 145 mil corpos celestes registrados na sua memória. Então, mais ou menos por aí. Ó, Petit. Tudo bom, Fred? Tudo bem. Tava te esperando. Chegamos. E olha aí. Trouxe a câmera do Júlio. Fala, Júlio. Aí, Fred, a câmera. Certo. Essa é a famosa câmera, então. É um fato realmente impressionante que mostra não só a alta tecnologia que existe por trás justamente dessa civilização que aqui atua, né? E também aquilo que eu já tinha percebido há muitos anos atrás, eles saberem de alguma maneira aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está pretendendo ou não fazer. E Petit, esse é o local que vocês fizeram muitas vigílias, né? Nós descobrimos, por exemplo, que mais de 50%, por exemplo, das ocorrências se dão entre a lua nova e crescente. Isso foi um dado realmente estatístico depois de mais de 600 vigílias que foi confirmado. É um fato. Agora, quanto à época do ano, principalmente nos 3 meses do inverno, acontecem cerca de 80% das experiências aqui na Serra da Beleza. Eu resolvi me afastar do ponto central da vigília e circundar o perímetro, onde existem relatos de seres que se materializam.
ponta aqui do platô. É um lugar bem assustador. E eu tô vendo uma luz bem aqui. Tô bem. Amanheceu agora há pouco e a vigília com os ufólogos Petit, Júlio e Arthur foi recheada de histórias que só corroboram a importância desse lugar para a ufologia mundial. E apesar da gente não ter registrado nenhum fenômeno durante a noite, não faltam casos impressionantes já comprovados na Serra da Beleza.